Na vida espiritual, tornamo-nos como criancinhas, sem ressentimentos, sem apegos, cheios de vida e de alegria. Não deixem que coisa alguma os magoe ou perturbe. Permaneçam interiormente tranquilos, receptivos à voz divina, e utilizem seu tempo livre para a meditação. A simplicidade da mente o levará facilmente a Deus. Se uma pessoa é simples, os ensinamentos espirituais facilmente frutificam nela. Tão facilmente quanto as sementes germinam em terra cultivada, livre de pedras. Até que você se torne simples como uma criança, você não receberá a iluminação divina. Esqueça toda a sua sabedoria mundana e ignore-a completamente, como se você fosse uma criança. Só então você conhecerá a verdade. A menos que se tenha a fé de uma criança, é muito difícil conhecer Deus. Se uma mãe diz a seu filhinho, esse é seu irmão, a criança acredita plenamente que essa pessoa é realmente o seu irmão. Se a mãe lhe dissesse, não vá lá porque tem um espantalho, a criança pensaria que realmente tem um espantalho ali. Deus se compadece quando vê em um homem essa fé infantil. Você deve ter fé e sinceridade. Para os sinceros, Deus está muito próximo, mas para os hipócritas ele está muito distante. A sinceridade é a chave para a visão de Deus. Fé simples e humildade. Este é o caminho a Deus. Ninguém pode chegar a Deus com a mente calculista de um homem mundano. Deus não pode ser conhecido sem inocência. Mas Deus está diretamente presente no homem que tem o coração puro de uma criança e que ri, chora, dança e canta em êxtase divino. Aquele que pode se entregar à vontade do Todo-Poderoso, com fé simples e amor sincero, percebe o Senhor muito rapidamente. Não deixe que pensamentos mundanos e ansiedades perturbem a sua mente. Cumpra com os seus deveres. Faça o que for necessário. Mas mantenha sua mente sempre fixa em Deus. Em que momento um homem finalmente alcança a sua salvação? Somente quando seu egoísmo morrer. O egoísmo é tão prejudicial ao homem que, enquanto não for erradicado, não há salvação para ele. A liberdade virá quando o seu eu, seu egoísmo, desaparecer e ele permanecer imerso na divindade. O próprio ego do homem é Maya. É o véu que fecha a luz. A bem-aventurança é realmente infinita, mas ela está encoberta e obscurecida pela ignorância. Se eu segurar um pano diante de mim, você não poderá me ver. Embora eu ainda esteja tão perto de você como sempre. Assim também, embora Deus esteja mais perto de você do que qualquer outra coisa, por causa da tela do egoísmo,
você não pode vê-lo. É o aumento do egoísmo que conduz ao aumento do pecado, e o seu declínio conduz à aquisição da virtude. O aumento do egoísmo está acompanhado do declínio das virtudes, e a destruição do egoísmo resulta na percepção de Deus. Quando o egoísmo desaparece, a divindade se manifesta. Enquanto houver egoísmo, nem o conhecimento, gnana, nem a liberação, moksha, serão possíveis. E não haverá cessação do ciclo de nascimentos e mortes. O egoísmo existe na ignorância, mas não no conhecimento. Quando o fogo entra no carvão, ele destrói sua negritude inata. Assim, quando a mente é queimada pelo fogo do conhecimento, sua natureza inata também é destruída e ela deixa de ser uma armadilha. Como um pedaço de corda, quando queimado, retém sua forma, mas não pode servir para amarrar. Assim é o ego que é queimado pelo fogo do conhecimento supremo. Isso significa que a sensação de um eu nunca desaparecerá completamente? As pétalas do lírio caem com o tempo, mas deixam a sua marca. Assim, o ego do homem desaparece completamente quando ele conhece Deus, mas permanecem vestígios de sua existência anterior. Isso, no entanto, não produz nenhum efeito maléfico. Ele fica como uma criança. A criança, sem dúvida, parece ter uma individualidade, uma separação própria. Mas essa individualidade é uma mera aparência, não uma realidade. O eu da criança não é nada parecido com o eu do homem adulto. Como podemos superar a animalidade do homem que vive em nós? Quando a fruta cresce, as pétalas das flores caem sozinhas. Da mesma forma, quando a divindade cresce em você, todas as fraquezas de sua natureza humana desaparecem por si mesmas. Assim, a fé o levará naturalmente à humildade. A humildade é um sinal de grandeza. Se você deseja ser grande, seja humilde e manso. Quando a humildade chega, o egoísmo é destruído e Deus é conhecido. Está também na canção de Kabir. Serviço, adoração e humildade farão com que se conheça facilmente o Senhor dos ragus. Seja firme, alegre, ó irmão. O ferro deve ser aquecido repetidas vezes e martelado 100 vezes antes de se tornar um bom aço. Só então ele se torna adequado para ser transformado em uma espada afiada, e pode ser dobrado da maneira que você quiser. Assim, o homem deve ser aquecido várias vezes na fornalha das tribulações, e martelado com as perseguições do mundo, antes de se tornar puro e humilde, e apto a entrar na presença de Deus. A virtude da tolerância é a da maior importância para todo homem. Veja a bigorna de um ferreiro, como ela é martelada e batida. No entanto, não se move de seu lugar.
que os homens aprendam paciência e resistência com isso. Vivendo uma vida de paz e virtude, seja indiferente tanto ao elogio quanto à censura dos homens. Alcança a verdade quem é desprovido de vaidade. Seja tão desprovido de vaidade quanto uma folha seca soprada por um vento forte. O homem de mérito e habilidade é sempre humilde e manso, enquanto o tolo está cheio de vaidade. Se você quer ser grande, seja gentil e humilde. Árvores carregadas de frutas sempre se inclinam para baixo. A cotovia faz seu ninho no chão, mas voa muito alto no céu. A água da chuva fica em lugares baixos, mas escorre de lugares altos. As altas montanhas não são adequadas para o cultivo. Em vez disso, os vales são férteis porque retêm a água. Meus filhos, as pessoas tornam-se generosas como resultado de muita austeridade e sádana. E se não tiver a mente simples, não poderá conhecer Deus. É para pessoas de fé simples que ele manifesta a sua natureza real. A pureza da mente é uma condição essencial para se alcançar a realidade. Através das práticas espirituais, a pessoa pode superar as suas más tendências. E a graça divina pode redimir até o maior dos pecadores. Portanto, não devemos nos fixar nos erros do passado, mas desenvolver uma visão positiva para com a vida, dependendo de Deus. Por que você diz, vou conhecê-lo na próxima encarnação, e não nesta? Não se deve ter esse tipo de devoção sem entusiasmo. Vou conhecê-lo por sua graça nesta mesma vida, neste momento. Essa força, essa fé deve ser mantidas. Pode alguém ser bem-sucedido de outra forma? Tenha força, tenha fé e declare: certamente vou conhecê-lo. Não há qualquer dúvida a esse respeito. Vou conhecê-lo agora mesmo. É então, e somente então, que a compreensão acontece.